Bom, o culto ao Deus Orumilá é a manifestação cultural filosófica que predominou na África subsaariana e que teve seu início em um antigo território conhecido como Terra de Noque. Foi a base cultural, filosófica e política do povo que é conhecido como o nome, que foi conhecido historicamente com o nome de Lucumi. Essa cultura ancestral, ela serviu como base para o que temos hoje como religiões de matriz africana, candomblé, umbanda, quimbanda, e nas religiosidades da América Latina em geral, como a santeria, o vodú, o palo monte, etc, etc. A Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, na conferência de 2005, ela reconhece o culto ao Orumilá Ifá como patrimônio cultural da humanidade. Foram escritos vários trabalhos com o tema, sobre o culto a Ifá, como é o clássico de Bernard Maupoad, de 1936, que tem 789 páginas, conta a sua experiência na cidade do Abomey, com uma visão bem descritiva. Ele escreve como observador. E também um trabalho a ser destacado também é o Sacrifício, o Culto de los Orixás, que é um trabalho de Ada de Souza Hernandes, de 1998, e que ainda não é traduzido para o português. Também tem um livro de cunho sacerdotal, do Babalaú cubano, um sacerdote cubano, né? Dizem que ele não era um Babalaú, um sacerdote cubano chamado Pirarango, que foi o segundo no caso, o segundo de Pedro Arango, que é de 1948, escreve, que é o nome de Sifá, que é um manual, né, para sacerdotes. Em 1995 tivemos uma bela obra de um babalaô um babalaô que eu não sei se ele foi feito na Nigéria, mas entretanto ele é um babalaô de origem nigeriana, no caso Arango é cubano. E o Ivan Ras Costa, ele é um babalaô da origem nigeriana. Em 1925 ele escreve o livro Ifá, Orixá do Destino, que é um livro sensacional, que foi muito baseado nos escritos de um sociólogo e historiador chamado Joseph Kizerbo, que é um intelectual de Burkina Faso, foi um intelectual de Burkina Faso, que tem vários livros que, no caso, ele seria, sobre a história da África, ele seria o autor mais respeitado. A Ifá ele vai muito além de qualquer idiosincrasia de qualquer autor, pois em sua filosofia mostra a evolução da espécie humana até a criação dos costumes. Enfim, o culto a Ifá é a prática cultural do povo Lucumbi, o povo Yorubá, como conhecemos hoje. Bom, aí eu falo que a origem do culto a Ifá é da Terra de Noque. Bom, o que é a Terra de Noque? Bom, a cultura de Noque foi identificada pelo arqueólogo Bernard Fagg, um arqueólogo inglês, que descreveu como civilização mais antiga da África e há indícios da sua existência há mais de 3.000 anos antes da Era Moderna, quer dizer, 3.000 anos antes de Cristo. Quer dizer, isso põe ela em competição com a cultura mais antiga que, segundo estudiosos, segundo o estudioso Zacarias Sitch, foi a cultura suméria. Então, as duas culturas mais antigas é a cultura de Enoque e a cultura
e a cultura suméria. Não como muitos têm falado que a cultura do Kemet ou a cultura egípcia, não. A cultura que é do Kemet, a cultura egípcia é um pouco posterior à cultura de Enoque e à cultura suméria. Joseph Kizerbo, ele diz que a terra de Enoque foi um local habitado por pastores, agricultores, que eles se organizaram em uma sociedade de ajuda mútua, né, uma comuna, que era chamada como Sociedade Obone. A Sociedade Obone, pela história, no caso a pré-história, né, pelo mito da história desse povo, diziam que era formada pelas 16 primeiras famílias fundadoras daquela terra. As primeiras 16 famílias que chegaram naquela terra e fundaram uma cidade chamada Ifé. De acordo com Pedro Arango, ele descreve em um dos itãs, um dos aforismos referente ao surgimento da cultura, Deus Orumilá, como foi difundida na sociedade Obone, e ele descreve no do Obeuno, o Obeoguná, como foi como essa tradição foi difundida dentro da cidade de Leifé. Então ele diz que após a cidade de Leifé ter sido fundada, outras cidades foram nascendo ao seu redor. E existia uma outra cidade chamada Oquetaxé. E lá em Oquetaxé lá em Oquetaxé foram identificados 3 homens pelos Obones, 3 senhores chamados Adissatô, Adenicolá e Axetilu. Esses 3, eles seriam os primeiros sacerdotes de fazenda, os primeiros babalaôs, Adissatô, Adenicolá e Axetilu. Então, daí começa a passagem do conhecimento. E os primeiros a serem ensinados por Adissatô, Adenicolá e Axetilu foi Amonso e Amuro, que foram os dois nativos da cidade de Leifé, que foram dados como seguidores, como discípulos de Adissatô, Adenicolá e Axetilu. Bom, dentro da mitologia, né, que não vamos discutir a questão científica, está lá nos escritos de Cromwell Samarô, lá de Cromwell Samarô e Bier, de 1986, ele fala que a cidade sagrada de Leifé foi a primeira porção de terra ocupada, foi onde os orixás desceram, foi onde os orixás chegaram. Bom, a cultura em si, ela é do povo Lucumí. Então ali foi desenvolvido toda a técnica efista, toda a técnica do Adifá, que é a base do culto a Ifá, coisa que falaremos a seguir. O que nós temos que entender sobre o culto a Ifá é o seguinte: prática ancestral são coisas reiteradas, são atitudes reiteradas de um povo para que eles possam sobreviver. O que seriam práticas ancestrais? Bom, o homem, para seu desenvolvimento, ele precisa de diagnósticos. Esses diagnósticos, eles são feitos através de procedimentos que hoje chamaríamos de científicos, né? Mas na época eram empíricos. Então, hoje temos uma coisa interessante: quem tem um pouco mais de 40 anos, até quem tem um pouco mais de 30 anos, que foi criado por algum senhor, algum velho, algum idoso, você vai ter um contato com uma pessoa que vai olhar o seu olho, vai puxar o seu olho para ver se está muito branco, se está bem vermelhinho, e dali ele vai falar, se você não está com anemia, se não está, vai olhar as fezes da criança,
Como eu costumo você olhar as fezes do cachorrinho para ver como eles estão, isso era muito comum, era uma prática comum nos povos originários de qualquer região, assim como o oráculo era uma prática comum nos povos de qualquer região. Eu costumo dizer que o ócio produtivo, existiam pessoas que ficavam observando as coisas, que eram os sábios, e eles conseguiam entender os arquétipos naturais, né, os sinais da natureza, sinais do corpo, e com isso ele iria ser o principal sábio da região, que iria ajudar todo o povo em sua caminhada. Bom, a minha ideia é mostrar para vocês questões históricas com fundamentação sobre a cultura de Ifá. Existem várias coisas que são faladas como origens da nossa cultura, que não tem base nenhuma intelectual, como muitos falam que surgiu no Egito, outros falam que surgiu na Suméria, que surgiu. Isso aí não tem base intelectual, base científica, base histórica nenhuma, não tem base alguma. A base que eu mostro aos senhores é a base acadêmica, que nós podemos consultar nos escritos de Ossamaru, de Joseph Kizerbo, de Ivan Costa, de Bernard Malpois e outros autores você vai achar sobre o que nós estamos falando. Esse é o vídeo. Posteriormente falaremos mais sobre o assunto. Boru!